novo, pessoal. Para quem não viu a live anterior, né, com a Janete e a Elisângela, amanhã a live vai estar disponível no site da FSP, no canal do YouTube, né, na verdade. Então, vocês podem estar conferindo lá. E aí vai ser até bom, porque a gente teve alguns problemas técnicos, né? Então, acho que vocês vão conseguir acompanhar um pouco melhor, porque a gente vai fazer algumas edições. Bom, para quem perdeu, eu sou a Dulce, né, Dulce Moraes, eu faço mestrado na Faculdade de Saúde Pública e continuo aqui, né, na mediação desse evento que se iniciou no dia 2 e que vai até o dia 6. Lembrando que no dia 6, sexta-feira, a gente não vai ter, né, lives como estamos tendo até agora, mas a gente vai produzir um altar dedicado aos mortos da Covid-19. Então, caso vocês, né, queiram ter maiores informações sobre esse altar, né, sobre esse evento de sexta-feira, é só seguir as nossas páginas, tanto no Facebook e no Instagram. Bom, aqui hoje a gente está com o Matheus Ribeiro, né, conhecido artisticamente como Ribes. Ele é cientista político, artista visual, decolonial e ilustrou 2 cartilhas que foram produzidas pensando especificamente o contexto do Rio Negro. E foi por meio desse trabalho, né, com as cartilhas, que eu pude conhecê-lo, mesmo que de forma virtualmente, né? Eu acredito que a gente iria se conhecer lá em São Gabriel da Cachoeira, numa oficina que ia ter lá, mas devido à pandemia ela foi cancelada. Mas o nosso trabalho, né, vai além da pandemia e então em março eu fui convidada pela Juliana Hadler, que é jornalista do Instituto Socioambiental, para colaborar na produção de uma cartilha sobre o Covid-19, né, para orientar as pessoas sobre a doença. Essa cartilha, ela se chama Coronavírus, Covid-19, Toma Cuidado Parente, essa daqui. Ela pode ser baixada no acervo do Instituto Socioambiental, para quem tiver interesse em conhecer o material. E como vimos na live anterior, né, com a Janete e a Elisângela, a população do Rio Negro, ela não é do isolamento, né, e sim do coletivo. E isso é uma grande questão em período de pandemia da Covid-19, em que a gente tem que ficar mais isolados, né, em resguardo, como elas dizem. Então, essa cartilha, ela procurou juntar algumas informações e cuidados, pensando especificamente o compartilhamento de utensílios, a circulação das pessoas entre a cidade e as comunidades indígenas, e também trouxe um alerta para a população em relação às fake news que estavam sendo divulgadas, né, e propagadas na cidade. Esse foi um trabalho da equipe do programa Rio Negro, do ISA, com a participação do Ribes, da Elisângela, a Janete, que estavam aqui com a gente um pouco mais cedo, entre outros colaboradores. E foi aí que eu conheci, né, o Ribes, a partir desse trabalho. Já em agosto foi lançada a cartilha Violência Doméstica e Violência Sexual em Tempos de Pandemia, que é essa daqui, Redes de Apoio e Denúncias, Você Não Está Sozinha, que também foi ilustrada pelo Ribes e que teve grande repercussão, né, no Rio Negro, proporcionando aí diversas discussões sobre violência, tanto na cidade quanto nas comunidades indígenas. Isso porque a questão da violência, né, ela já vem sendo trabalhada pelas mulheres ali no Rio Negro há um bom tempo, né, principalmente pela Elisângela e a Janete, e também porque essa cartilha traz uma linguagem simples, né, em relação às informações de procedimentos técnicos e jurídicos. E isso a gente deve à parceria, né, com a delegada da cidade e também com a presidente do Conselho Tutelar, que auxiliaram a gente, né, para traduzir essa linguagem mais burocrática, né, para deixá-la bem mais acessível. Além também dos apoios das mulheres indígenas, né, da FOINE, e de mulheres residentes de São Gabriel, as mulheres do ISA, que também tiveram grande participação na produção desse material. Eu acho que é importante dizer também que teve uma participação muito importante, né, e bem especial, assim, na produção dessa última cartilha, que é a do José Miguel, meu orientador,
Ele, inclusive, está concorrendo, né, a um prêmio da Mary Claire na categoria Eles por Elas, devido a todo o trabalho, né, que ele vem realizando no Rio Negro, em relação à violência, em relação a gênero, e principalmente, né, depois da divulgação dessa cartilha que a gente produziu. Bom, o título da cartilha, né, ele é meio óbvio, né? Mas ela foi criada devido ao aumento do número de denúncias de violência doméstica e sexual na cidade, no período de isolamento domiciliar. E a ideia era ser, né, apenas uma cartilha simples, né, que pudesse informar e talvez encorajar, auxiliar, né, as mulheres de alguma forma ali na região. Mas ela acabou tendo uma grande repercussão, né? Algo que, pelo menos eu, assim, não imaginava e nem estava esperando. Isso foi muito bom e importante. Inclusive, ela também pode ser baixada no acervo do Instituto Socioambiental, para quem tiver interesse. E acho que também a gente vai mostrar algumas partes das cartilhas aqui. Mas, enfim, estamos aqui, né, para ouvir esse grande artista, o Ribes, que acredito que vai compartilhar conosco sobre essas experiências de trabalho com o Rio Negro e todo esse processo artístico e político que ele produz, né? Então é com você, Matheus. Boa tarde a todas. Queria primeiro agradecer pelo convite, né, para estar aqui falando desse trabalho que para mim assim foi um dos trabalhos mais importantes do ano, assim, para mim enquanto artista, né, de ser convidado, né, para ilustrar esse material tão importante nesse momento, nesse contexto para os povos indígenas da região do Rio Negro. Então, eu queria primeiro me apresentar, né, falar um pouco sobre o meu trabalho, para quem não me conhece. Me chamo Matheus Ribeiro, a maioria das pessoas me conhecem como Ribes, e falar um pouco sobre, acho que o contexto do porquê ser convidado, né, assim, para ilustrar esse material. Bom, a minha formação não é no campo da arte, assim, eu tenho uma formação ligada às ciências sociais, eu me formei como cientista político e sempre desenhei, assim, desde muito novo, né? Acho que a diferença entre as pessoas acho que todo mundo desenha desde de criança, né? Mas algumas pessoas continuam, eu acho que isso que define quem são os artistas aí na nossa sociedade, né? E quando eu entro na universidade, é o meu processo de politização, né? Foi quando eu comecei a entender ali, fazendo parte tanto do movimento estudantil, como estudando esses temas ligados à política e à sociedade, que eu poderia utilizar a arte, o próprio desenho em si, como uma forma de ativismo político, né? Como, passando uma mensagem, passando uma ideia. Então, eu entro na universidade em 2013, nesse contexto muito intenso de politização do país, né, que eram as manifestações de junho. Só que até então eu não tinha muito contato com as questões ligadas a povos indígenas ou a questões ambientais. E eu decido, no fim da graduação, trabalhar com educação escolar indígena no meu TCC de conclusão do curso. E aí é quando eu começo a entender um pouco da relação que o Estado brasileiro vem tendo com os povos indígenas, né? Desde passando pelo Império, pelas repúblicas, né? E pela Constituição de 88. E aí, nesse processo, eu fui orientado por Domingos Nobre, que é uma referência assim, em pedagogia indígena, e fui trabalhar com uma escola indígena Guarani, aqui no Rio, tentando entender um pouco como que era essa política pública, né, de implementação de uma escola indígena, uma escola com uma educação diferenciada, né, que segue regras pedagógicas e tem toda uma estruturação diferente, né, da educação secular. E é nesse momento que eu começo a entender um pouco, né, o que são os povos indígenas no Brasil, como eles são tratados, né, e como que é essa história, né, essa relação
do Estado com esses povos. E para mim, assim, foi uma coisa que abriu minha visão, porque na escola eu não tive contato com isso, né? Na graduação mesmo sendo em ciências sociais, eu não tive tanto contato, foi apenas lendo uma literatura muito específica, né? Um tema muito restrito, assim, até dentro da academia mesmo. E aí é quando eu começo a me interessar por essas temáticas, e é claro que isso também vai refletir no meu trabalho, enquanto artista, né? E aí é nesse contexto um pouco que eu comecei a tratar sobre questões ambientais, sobre questões de povos indígenas, e é isso, sobre o meu trabalho. Bom, e aí nesse ano eu fui convidado, né, pelo socioambiental para ilustrar esse material. A princípio, o convite era para estar em São Gabriel da Cachoeira, né? A gente ia lá compor uma oficina de comunicadores indígenas. Aí eu ia falar sobre o meu trabalho, como que eu tenho usado o meu trabalho para chamar atenção para essas questões, né, territoriais. E aí, no meio disso, veio a pandemia, né? E a gente não conseguiu chegar lá, e na sequência veio o convite da Juliana para ilustrar esse material, que para mim foi um desafio assim, muito grande, né? Não estando na região, não conhecendo as demandas, né, dos povos daquela região, para mim foi um super desafio, mas eu acho que a gente conseguiu construir isso muito bem, né? A Juliana me mandou muito material, né? Muitas fotos, assim, para entender um pouco também sobre a cultura, sobre a diversidade desses povos, né? E aí a gente produziu essa cartilha um pouco tentando encaixar no contexto de cada etnia, né? De cada língua, dos indígenas que estão na cidade e dos que estão nas aldeias. E o processo foi muito bonito de construir, e eu fiquei muito feliz e muito satisfeito com o impacto disso também na relação aí dos povos indígenas nesse combate à pandemia, né? E para mim isso acaba também ressaltando um pouco dessa relação, né, que os povos indígenas têm com o Estado brasileiro, né? A gente viu nesse período que a pandemia, assim, né, não é a primeira vez que os povos indígenas na história do Brasil eles enfrentam uma pandemia, né? Primeiro com a própria colonização, né? Os povos indígenas enfrentaram muitas doenças, tuberculose, foram contaminados pelos europeus, e depois também em outros contatos, né? Com a questão da ditadura mesmo, abrindo estradas, né? na Amazônia. Então, a pandemia ela acaba sendo uma temática recorrente para os povos indígenas, né? E eu acho que foi muito importante nesse momento a produção desse material, no momento que a gente tem um governo que não tem interesse em proteger esses territórios, em proteger esses povos, né, que nega os direitos conquistados na Constituição de 88. E eu acho que essa iniciativa do socioambiental, em parceria com todas as pessoas que ajudaram a construir esse material, foi muito importante. E aí uma segunda cartilha que a gente produziu, que para mim também foi um desafio, né? Uma cartilha sobre violência doméstica e sexual na pandemia, sendo homem também, estando distante, né, da região desses povos. Eu acho que foi um super desafio, mas também foi muito prazeroso, e é isso. Acho que eu tenho apenas a agradecer ao socioambiental pela oportunidade de ilustrar esse material. E aí vocês ficam com as imagens um pouco do que foi essa cartilha. Dulce? Uma coisa, Ribes, que eu lembro quando a gente estava nesse processo de construção, né, da cartilha, foi que você, se não foi a primeira, né, uma das primeiras perguntas que você fez foi como que é a mulher indígena, né, de São Gabriel da Cachoeira. Eu
eu achei muito, assim, impactante, né? Achei importante a pergunta, mas fiquei pensando, nossa, que interessante, né? Uma pessoa que trabalha tanto tempo com desenho, uma pessoa que já produziu uma cartilha, né, para o Rio Negro, ainda tem essa, não sei, humildade, né, essa sensibilidade de fazer essa pergunta. E ontem a gente teve uma live, não sei se você conseguiu acompanhar, mas que tinha dois quadrinistas e eles estavam falando, né, da importância do desenho, de textos curtos e de como que não é só um desenho, né, de como que você coloca muitas coisas nessa produção, né, artística, como, sei lá, como formas de resistência, como até formas de vingança, né, às vezes contra a sociedade, né, contra opressões assim que as pessoas vêm sofrendo. E essa sua pergunta ficou assim muito forte para mim, né? E eu acho que ontem que eu fui entender de fato, né, por que que você estava perguntando isso, né? E não sei se você quer Claro, eu acho que comentar alguma coisa sobre isso, mas eu achei muito importante. que mais importante do que apenas você ter um registro em desenho sobre uma determinada temática, né, é você ser fiel à realidade daquele contexto, né, porque a gente tem um imaginário construído de povos indígenas no Brasil muito no lugar do estereótipo, né, e a gente já tem uma discussão de raça muito difícil no Brasil, né? Imagine discutir o que é etnia, né? As pessoas têm essa ideia de que povos indígenas são figuras do passado, né? Que se você compra um bem de consumo, você deixa de ser indígena. Se você está na cidade, você deixa de ser indígena. Então, o meu trabalho ele está sempre buscando também fazer um pouco essa reflexão, né? Porque a gente tem indígenas em diversos contextos, né? Indígenas nas cidades, indígenas que estão na aldeia, na universidade. Então, assim, eu busco sempre, através do meu trabalho, dar um pouco de visibilidade para essa diversidade mesmo dos povos indígenas no Brasil, né? E mostrar que há muitas formas de ser indígena e em muitos contextos, né? Sim, eu acho que uma questão muito interessante que se coloca quando você pensa a representação dessas lutas através da arte, né, é, é sobre o tipo de informação que as pessoas, que a população dispõe sobre esses coletivos, sobre esses grupos, né? Eu participei recentemente de uma atividade que, enfim, era um pouco uma atividade política, né? Uma atividade de campanha de plenária, porque existe uma candidatura indígena em São Paulo, e uma das coisas que eu vi ser muito discutido ali, né, nesse contexto de se propor o que pode ser assimilado como proposta de campanha, né? A gente está próximo das eleições, seria interessante imaginar que a gente pudesse produzir algum nível de compromisso das candidaturas, né? Como a gente vê aí se fazerem manifestos, né? A Erika Hilton fez isso, né? Manifestos LGBT, por exemplo, e quais candidaturas aderem a esse manifesto ou não, algum tipo de pacto, algum tipo de acordo mínimo, né, a ser cobrado dessas candidaturas em relação aos povos indígenas. E a gente discutindo ali naquele contexto, nessa atividade, ficou muito claro a partir da perspectiva dessas candidatas indígenas, né, que estão pleiteando um cargo de vereança na cidade de São Paulo, a ideia de que assim não existe na verdade um conjunto fechado, né, de um manifesto a ser definido, a ser estabelecido previamente. O que seria importante seria o compromisso das candidaturas numa espécie de dispositivo permanente de escuta dos povos indígenas e ações também permanentes de comunicação, né, para o mundo não indígena em relação a essas realidades, né, e que pudesse, obviamente, ser construída em coautoria com os próprios povos indígenas, ou seja, um plano efetivo, um plano que essas candidaturas ou que toda a política, né, pudesse daqui para frente pudesse incorporar um verdadeiro plano
como circulam essas imagens e como circulam essas representações, né? Como circulam essas informações, né? Uma questão que apareceu logo na cartilha, né? Que num contexto de Covid, mas que a questão da violência doméstica se coloca também muito forte, né? Naquele contexto regional ali, mas uma questão que apareceu logo ao lado dessas, né? Da questão sanitária e da questão social da violência doméstica, foi também a questão das fake news, né? Então, os direitos dos povos indígenas, como a própria Constituição brasileira, é muito recente, né? Tudo isso é muito recente. E está num momento de extrema disputa, né? Eu acho que um olhar para a questão da pandemia no cenário nacional a partir da situação dos povos indígenas nos obriga a pensar e a entender que não uma situação que inicia algo novo, né? Mas que intensifica várias estruturas de dominação, de poder, de exploração que já estavam dadas, e toda essa questão de uma crítica à colonialidade da política brasileira hoje se coloca como muito importante, né? Então, enfim, eu fiquei fascinado com o seu percurso, com a sua trajetória, de dentro das ciências sociais buscar a arte como uma forma de poder exprimir esse tipo de preocupação. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que se faz aqui no Baforal também, né? Eu acho que isso tem uma ressonância muito interessante com as estratégias dos próprios povos indígenas também, né? A gente pode pensar que desde os anos 80 os índios Kayapó utilizam vídeo para brigar pela autonomia no território em relação a decisões na construção de barragens, né? Então, os primeiros projetos com vídeo entre os Kayapó foi nos anos 80. Então, a gente também está falando de populações que têm assimilado esse tipo de linguagem, né? Algum tipo de linguagem artística. Existe o projeto Vídeo nas Aldeias, existem outras regiões em que muitas pessoas indígenas têm desenvolvido desenhos e que estão em processos de artificação também, né? Até a própria arte contemporânea também se abrindo à capacidade expressiva de povos amazônicos, que trazem não só uma outra estética, mas uma outra possibilidade epistemológica em relação ao que significa o Brasil, justamente, né? Então, isso me parece muito potente, né? Quando você traz a arte para poder alimentar o trabalho acadêmico, o trabalho dentro da universidade, né? Que nas teses, nas dissertações parecem não chegar a toda a sua capacidade, a sua potência. Então, a arte nesse sentido, e também como um modo de identificação e de linguagem com pessoas que compartilham outros referenciais, que estão num outro espaço de vida, né? Então, queria te parabenizar muito por esse trabalho, e não sei se a Dulce ainda gostaria de falar alguma coisa antes de a gente colocar uma questão que veio do chat no YouTube. Não, eu posso colocar já a questão que foi feita pelo Michel Furquim. Ele diz que as suas ilustrações são lindas, Ribes, e ele quer saber se você encontrou algumas dificuldades para produzir nesse período de pandemia, se te interferiu de alguma forma na inspiração ou de formas técnicas, talvez. Sim, eu acho que a princípio a minha maior dificuldade, né, em produzir os desenhos para a cartilha era justamente de não conhecer, né, fisicamente a realidade do Rio Negro, né? Eu acho que esse foi a primeira dificuldade que eu encontrei, assim. Mas durante a pandemia por ser o período que eu estava mais tempo em casa, a minha produtividade enquanto artista também multiplicou. Então, de certa forma, a pandemia foi um momento de produção muito intensa, e que com essa demanda do socioambiental apenas somou a esse momento que eu estava mesmo de produção. Então, assim, claro que durante a pandemia a gente ficou um pouco ansioso, né? As coisas iam acontecendo e a gente meio que se sentia um pouco engessado, né? Principalmente com a questão, agora um pouco mais tarde, das queimadas, né? A forma como o governo vinha conduzindo, né, a pandemia, tanto para povos indígenas quanto para não indígenas, né? É um governo muito destrutivo. E isso gera uma ansiedade no contexto de você estar em casa, enclausurado, né? Sem poder ir para a rua e gritar e dizer que não está concordando com aquilo.
Então, acho que essa foi uma das dificuldades, assim, de produzir, mas no geral foi tranquilo. Ótimo. A Sandra Bonfim, ela também te parabeniza pelo trabalho e ela gostaria que nós dois falássemos sobre a indicação ao prêmio. Eu não sei se você sabia, se você conseguiu acompanhar, né, que a cartilha foi indicada a um prêmio, não a cartilha em si, né, mas o professor José Miguel foi indicado a um prêmio da Mary Claire, que foi o que eu mencionei, né, na minha fala inicial, na categoria Eles por Elas. Então, o José Miguel, o meu orientador, ele foi indicado devido a todo o trabalho, né, de anos que ele faz no Rio Negro, mas que também ganhou, né, uma grande visibilidade por meio dessa cartilha que foi produzida. Então, não sei se você gostaria de comentar, de falar algo sobre. Sim, eu não cheguei a conhecê-lo. Eu soube da indicação, mas acho que você é a pessoa que pode falar melhor por ser o seu orientador. Eu acho que é isso, né? Foi um material que teve aí essa grande repercussão, né? Não, a princípio, a gente achando ali que estava acontecendo e mobilizando apenas ali no Rio Negro, mas a gente recebeu, né, essa notícia da indicação do prêmio e é isso, né? Como eu falei no início, foi de grande surpresa para mim, porque foi uma ideia muito que surgiu ali quando eu cheguei aqui em São Paulo, né? Eu saí de São Gabriel por causa da pandemia. Então, chegando em Brasília, na verdade, né? Porque eu fiz uma parada em Brasília para depois voltar em São Paulo. Aí eu, junto com a Elisângela, a Janete, a Ju e outras mulheres de São Gabriel, a gente teve essa ideia, né, de fazer a cartilha. E o José Miguel, ele super abraçou esse projeto e super apoiou e acompanhou, né, do começo ao fim. Então, a gente esperava que fosse mais uma cartilha para apoio mesmo, né, para reforçar as redes de apoio que as mulheres de São Gabriel já tinham, né? Porque também grande parte do material da cartilha são bases de rodas de conversas, né? Que foram feitas em 2016 lá em São Gabriel com o José Miguel. Então, assim, é um trabalho que é feito, né, por elas também há muito tempo, né? Desde 2016 está sendo, né, digamos, produzido esse material, porque ele veio parar aqui, né, nessa cartilha. Mas, assim, de início a gente achou que era só mais uma cartilha, né, mais um informativo ali para ajudar as mulheres da cidade. E aí, quando a gente viu que ganhou, né, grande importância, que foi fundamental, assim, para essas mulheres também começarem a falar mais, né, sobre a questão de violência, principalmente violência agora nesse período em que as mulheres ficam mais tempo em casa, né, ficam mais tempo com os homens, que geralmente são os agressores. Então, é muito gratificante, né, ver toda essa repercussão, e não apenas no Rio Negro, como também, né, em outros espaços, como o da Mary Claire. Então, é bem bom, bem importante. Chegou a ser produzido em línguas indígenas também, porque ali as versões que a gente tem são em português, né? Queria saber até, Dulce, assim, se existe um plano de continuidade desse trabalho, ou de passar para outras línguas indígenas, ou de criar alguma coisa que pudesse... Existe uma estrutura primeiro, assim, né? Ou interesse, ou poderia ser útil pensar nesse sentido, assim, um trabalho continuado de produção de informação nessa linguagem, nessa região, para quantos povos, se usar línguas indígenas específicas poderia ser interessante ou não. Você tem um pensamento sobre isso? Sim, a princípio, né, a gente iria fazer a cartilha, tanto em português quanto nas línguas cooficiais, mas devido a financiamento, né, a todas essas questões, não foi possível, então a gente fez a cartilha apenas em português, né? Mas é isso, acho que o projeto está aí, né, a cartilha está aí, depois a gente pode estar pensando em formas, né, de fazer essas traduções. A gente já tem, né, pessoas falantes das línguas que estão nesse projeto com a gente, então
é só mais uma questão financeira mesmo, mas é de suma importância, né? E é importante dizer também que nessas conversas que as mulheres estão tendo, acho que a Elisângela até falou na live anterior, é que na distribuição dessas cartilhas, tanto nas instituições de São Gabriel quanto nas comunidades indígenas, as conversas sobre a cartilha estão sendo feitas na língua das participantes, né? Então, são mulheres indígenas que estão fazendo esse trabalho e são as falantes das próprias línguas que estão levando na língua indígena para as comunidades. Total. Talvez uma forma de imaginar a continuidade desse trabalho devesse partir ou pudesse partir, antes de qualquer coisa, de uma análise, de uma investigação de como esse material foi recebido lá também, né? De como as pessoas estão usando, em que contextos, em que situações, né? Que posições de relação que se produz ali, que estão sendo mobilizadas, estão sendo acionadas para a reprodução desse conteúdo, né? Como isso está sendo usado, as diferenças, o que permitiria comparar a grupos diferentes também, para poder, de alguma maneira, aprimorar mesmo, né? Assim, um trabalho que está sendo feito numa linguagem específica e tal, porque eu imagino que isso tudo, assim, e aí perguntando para você, Matheus Ribes, você como cientista político e como desenhista, cartunista, não sei como você se apresenta, e também as diferenças disso, se você puder falar especificamente em relação ao seu trabalho, mas se você vê um pouco a mesma pergunta que eu fiz para a Dulce, assim, para ela eu perguntei um pouco em relação àquela região específica, que é onde eu sei que ela trabalha e vai continuar trabalhando ainda um tempo, mas para você, em relação à política e ao desenho e a essa possibilidade de atuação, de linguagem, né? Enfim, entra também sempre a questão disso ser um trabalho, né? E da gente precisar ter atividades que nos tragam um retorno de estabilidade financeira e tudo isso é uma grande complicação, mas queria ver como você pensa e se você vê a possibilidade de continuar trabalhando com relação dessa forma, ou seja, entre a ciência política e a arte. Sim. Bom, primeiro tentando responder a diferença entre cartunista, ilustrador, enfim. Bom, eu começo o meu trabalho, acho que muito por não ter uma formação em arte, pelo contato que eu tinha um pouco sempre, desde criança, sempre foi com cartunistas, né? A Laerte e outros cartunistas, então meu trabalho começa muito nesse contexto, assim, né? Utilizando de charges, que são que é uma linguagem muito de uma temporalidade, né? Que fala de um lugar, às vezes de uma situação específica, mas que ela também pode ter uma temporalidade, dependendo do trabalho, mas a charge, ela parte sempre desse lugar, né? De um acontecimento que tem lugar no tempo. O cartunista é meio que abarca tudo, né? Para a pessoa que faz tanto a charge quanto o quadrinho, ou tiras separadas, ou até caricaturas. E eu acho que o meu trabalho ele tem passado por uma transformação assim nos últimos anos, principalmente quando entra um pouco essa pesquisa, né? Meio que essa vontade de falar sobre uma questão específica, que é a questão de povos indígenas, que é uma questão de decolonialidade, que são questões de raça. Então, o trabalho meio que vai ali afunilando para uma temática específica e não só apenas para falar sobre a política institucional, o dia a dia da política, né? Começa a ter uma pesquisa mais profunda aí, né? E eu acho que é com essa virada que eu começo a me identificar um pouco mais como artista visual e menos como cartunista, menos como chargista. Isso para mim seria um super prazer continuar trabalhando com essa temática, principalmente em parceria aí com o Isa, com a Foirne, com as pessoas que ajudaram a implementar, né, a criar essa cartilha. Tanto com, assim, eu saí um pouco do ambiente da academia, hoje eu me dedico 100% à arte, assim, estou num processo também de pintura, né,
de experimentar outros suportes, mas para mim seria um super prazer continuar contribuindo dessa forma. Legal. Bom, fizeram algumas questões aqui no chat. A Flávia Mello falou: te deu os parabéns, Ribes. Sua arte não é uma forma de gritar e resistir apenas hoje, mas, sobretudo, agora, em face da Covid e quando as redes sociais se constituem um espaço político importante. Enfim, ela pergunta justamente... Ela pergunta justamente sobre a relevância do seu trabalho, né, da sua arte, como forma de grito e resistência, não apenas hoje, mas, sobretudo, nesse momento específico, e falando da importância das redes sociais como espaço político. Se você quisesse comentar isso, né, a gente está vivendo esse momento, né, campanha política no TikTok, acho que é um pouco isso que ela está falando, talvez. Sim. O meu trabalho ele surge um pouco nesse contexto, né, das redes sociais. Eu acho que por ter começado a tratar de temáticas políticas com desenho nesse contexto de politização, que foi junho de 2013, eu acho que foi nesse contexto que meu trabalho na internet começou a ganhar uma visibilidade. Então a internet está sempre junto ao meu trabalho de certa forma, né? E nesse contexto, durante a pandemia, eu tentei fazer um pouco de links com esse momento que a gente estava vivendo, com outros momentos na história para os povos indígenas. Como eu falei no começo da live, não é a primeira vez que a gente enfrenta uma questão, né? Que os povos indígenas enfrentam uma questão de saúde, né? E até tendo contato um pouco com o livro do Davi Kopenawa, assim, ele fala um pouco sobre a relação que a gente tem com a Terra e como isso acaba trazendo epidemias, pandemias e tudo mais, né? Ele fala um pouco sobre a questão de revirar a Terra, né? Essa coisa do garimpo, da mineração, né? Tem muita especulação sobre de onde surge, né, o coronavírus, mas uma das possibilidades é a questão do trato com animais, né? Isso tem muito a ver um pouco como é a nossa relação, né, com animais, coisa do tráfico, e principalmente a questão do aquecimento global também, né? Uma das questões aí que estudam é que a Terra ter aquecido um pouco mais pode desencadear alguns vírus, algum tipo de contaminação. Então, eu tento fazer um pouco esse link, assim, né? Como que a pandemia está no centro dessa discussão, né? De como tem sido a nossa relação com a Terra, né? A própria questão do desmatamento na Amazônia, as queimadas, né? A gente não sabe que doenças podem surgir dessa relação, né? Com o trato com animais silvestres, né? Então, eu tentei fazer um pouco, utilizando a arte para discutir um pouco sobre isso durante a pandemia, né? Sem dúvida. Questão super... a Flávia, na verdade, colocou aqui também nos comentários, super importante destacar, né, que essa sugestão colocada, né, sobre um trabalho permanente com a informação sobre os povos indígenas coincide com a agenda de pesquisa que estamos desenvolvendo em São Gabriel da Cachoeira e o DMIRN do FOI e ISA desde 2016. Tem uma pergunta também da Sandra, que eu acho que talvez a Dulce podia aproveitar a oportunidade de falar um pouco, que pergunta sobre o nome do evento. Você poderia falar sobre o nome do evento Baforal? Posso, eu só preciso pegar de volta o nome do evento. São muitos nomes que a gente deu. Tem o nome do evento, né, do dia, e tem o nome de cada live, né? Então, eu só vou confirmar aqui para eu não falar errado para ninguém. Mas o dessa live específico é Coronavírus e Violência, ilustrando cartilhas em contexto rio-negrino, né, que é justamente para falar sobre esse trabalho, né, dessas duas cartilhas e através do desenho, né, de ilustrações, que é o trabalho do Ribes. E aí o tema geral do dia, né,
o enfrentamento das populações indígenas, né, frente ao coronavírus. E aí eu queria também só aproveitar para voltar, né, em algumas questões, que era dessa mobilização das cartilhas, né, em São Gabriel da Cachoeira, e acho que também é fundamental dizer que as mulheres em São Gabriel, elas se organizaram, né, elas montaram uma equipe de mobilização e divulgação para poder trabalhar essa cartilha, né? E não ficaram apenas também nesse material, mas entraram em parceria com o DSEI, que é o Distrito Sanitário Especial Indígena de São Gabriel, né? Lá tem 2 DSEIs, e para trabalhar também, né, com os profissionais de saúde essa questão da violência. E uma coisa que eu queria perguntar para o Ribes é que esse trabalho, né, basicamente virtual, né, que você está tendo, de exposição virtual, eu tenho percebido que você, né, se expõe muito mais, né, para o mundo, né, você fica aí exposto a todas as pessoas, e eu tenho acompanhado, né, que você recebeu algumas ameaças, acho que se pode dizer, né, algumas falas bem preconceituosas e problemáticas, tanto em relações de questões políticas, quanto também a sua formação, né, como cientista, como essa coisa de, né, você ser um ilustrador, você não é cientista, você não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com esse contexto político, né, político-científico. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e também comentasse se você já recebeu, né, mensagens em relação a esses trabalhos relacionados ao Rio Negro, relacionado às questões indígenas, até mesmo do desmatamento, né, que você estava comentando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, dessa super exposição, né, que você também se coloca realizando, né, o seu trabalho. Sim. Tiveram momentos muito mais complicados assim em relação a isso para mim. Assim, tiveram momentos que eu, inclusive, desativei algumas redes sociais, assim, principalmente quando aconteceu o assassinato da Marielle. Eu moro no Rio, assim. Eu cheguei na época eu estava na universidade, eu cheguei a fazer campanha para Marielle, assim, né? Quando aconteceu, eu estava no Fórum Social Mundial em Salvador. Mas foi uma coisa que assustou muito a gente, né? E então, o que antes era apenas um hater, né? Uma coisa poderia ser algo mais, né? Então, tiveram momentos aí que eu fiquei um pouco preocupado com isso. Hoje eu levo isso com muito mais tranquilidade, assim, não tenho medo, assim. Eu cheguei a morar um tempo, aliás, morei minha vida inteira numa área de milícias. Hoje eu não moro mais. Mas a gente sempre toma um pouco de cuidado com esse tipo de reação, né? Voltado assim para povos indígenas, eu recebo muitas mensagens assim um pouco preconceituosas, né? Mas muito dentro ainda desse estereótipo construído do que é indígena, né? E aí me parece que entre a direita tem um pouco essa coisa de achar que os povos indígenas cobram por pedágio, que tem Hilux, sabe? Tem todo um imaginário aí construído dentro da direita. Então, eu recebo muitas mensagens assim, né? Nesse contexto, mas nada tão grave que chegue a impedir o meu trabalho. Porque tem essa coisa do índio de celular, sabe? Se tá com uma câmera não é indígena, sabe? Então eu recebo muita mensagem assim, nesse contexto. E é justamente um material que aparece na cartilha, né? Assim, eu observei isso, assim, muito positivamente, na verdade, que vocês estão se comunicando com mulheres indígenas, mas não estão acionando uma imagem de mulher indígena que é descolada da realidade, né? Tem índices ali muito claros de realidade. Não é a Iracema, né? Essa coisa, esse romantismo todo, né? Sim, exatamente. Tem algumas imagens com o celular na mão e tudo isso.
enfim, isso é muito interessante, sem dúvida. Eu acho que faz parte dessa necessidade, como a Flávia tinha mencionado ali, né, que é um trabalho que tem sido realizado por um monte de gente, lá também pelo ISA, desde 2016, de produzir melhores informações sobre as populações indígenas no Brasil, mas que, enfim, é um trabalho também que muita gente já passou por isso, né, mas que vem sendo sistematicamente desarticulado, destruído, né, quando a gente vê que pessoas com cargos de contato na FUNAI, enfim, são missionários ou estão criando um curso de antropologia. Enfim, muitas coisas acontecendo. Muitas coisas acontecendo. Sim, A gente eu vai... acho que Fala, desculpa, Dulce, perdão. eu acho que em relação a isso, né, de representar, né, não de uma forma estereotipada, né, no Iracema e tudo mais, eu lembro de um outro evento também, nesse nosso processo, né, de produção das cartilhas, quando eu lembro que o primeiro desenho que o Ribes fez, né, da capa da cartilha, que são um grupo de mulheres todas juntas, e aí ele enviou, né, para a gente ver como é que tava, para a gente comentar e tudo mais. E aí eu e algumas pessoas olhou e falou assim, nossa, mas essas mulheres estão tão tristes, né? Não sei, não parece as mulheres, né, que a gente conheceu em São Gabriel da Cachoeira, né, que sempre tem um semblante muito de luta, muito de força e resistência, né? E aí foi isso, a gente conversou e aí a gente falou, Ribes, tem como, né, mudar o semblante dessas mulheres? E aí ele mudou e assim, ficou muito incrível, né? Eu acho que são traços, não sei, né, se são simples, eu não sei qual é o trabalho, né, que se tem para fazer isso, mas que muda completamente, né? E que traz essa realidade, essa vida, né, sei lá, para mim, que eu conheci, né, algumas daquelas mulheres, então para mim eu conseguia olhar o desenho e falar, não, de fato é algo, né, próximo, é algo similar, é algo que eu posso dizer que é do Rio Negro, né, digamos assim, que representa pessoas que eu conheci e tudo mais. Então acho assim um trabalho lindo, incrível. E eu tinha recebido uma outra pergunta que eu acho que casa muito com o anterior que eu tinha feito, Ribes. Eu vou fazer aqui, eu acho que você já falou um pouco, mas caso você queira comentar, só para não deixar passar, né, essa pergunta também feita pelo Michel, que ele fala que você faz ilustrações, né, que fazem crítica ao governo, né, ao governo atual, ou desgoverno, né, digamos assim. E o Michel pergunta se você tem, né, receios de sofrer represálias, igual o cartunista Renato Auroeira. Represária no sentido judicial, né, qualquer coisa. Já aconteceu, por exemplo, de receber, por exemplo, notificação extrajudicial, assim, mas nada que tenha ido para frente, assim. Eu publiquei um trabalho, um pouco em crítica a uma emissora que estava apoiando abertamente o candidato que hoje é o presidente, e recebi uma notificação extrajudicial pedindo que retirasse, senão iam entrar com processo, né? Na época eu não queria retirar, mas acaba sendo muito custoso manter um processo, entrar na justiça, sabe? Eu acabei preferindo não não bater de frente, até porque o trabalho já estava no mundo, então outras pessoas iam compartilhar, eu só tirei da minha rede mesmo. Só voltando um pouco, você falando sobre a questão do semblante, eu lembro que essa foi uma questão que a gente discutiu um pouco na produção da cartilha, né? Porque por ser uma questão muito delicada, né? A questão de violência doméstica, e a gente não sabia muito como retratar essas mulheres, né? Se com um semblante mais firme de enfrentamento a essa situação ou com um semblante realmente mais de preocupação, né? Mas acho que a gente chegou num lugar interessante e acho que o resultado foi muito bom. Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Acho que era uma questão que é isso, né? Ficou até no final, né? Eu acho, porque querendo ou não, né? É uma situação bem triste, né? Bem de semblante triste mesmo, né?
Mas a gente está indo, Ribes, para o final. Eu gostaria que você fizesse, né, uma fala final, já indo para o término da live, que às 17 horas a gente vai ter uma outra live, então se você puder fazer as suas considerações. Bem, primeiro novamente agradecer, né, pelo convite. Fiquei um pouco nervoso no meio aí, mas acho que a gente se entendeu um pouco no final. Para mim é muito importante estar falando desse trabalho. Não costumo aparecer tanto, assim, não costumo ser convidado para falar, né? O meu trabalho está mais ligado à imagem do que à fala, mas é um exercício bom para mim também estar aqui falando sobre isso. Bom, agradecer mesmo e dizer que foi um super prazer passar esse tempo com vocês e falar sobre essas cartilhas que tiveram essa importância, né, nesse momento. Obrigado, Dulce, obrigado, Diego, e boa sorte aí nas próximas atividades de vocês, do dia. Obrigada, Ribes. A gente que agradece a sua presença, é muito gratificante ter você aqui e que possamos ter mais trabalho juntos. Obrigadão. Tchauzinho, pessoal.